O Mahabharata, de Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 3. Jatasura Vada Partha. Capítulo 156. O Rakshasa Jatasura sequestra os Pandavas. Bhima o mata. Vaisampayana continuou, assim morando com os Brahmanes naquela melhor das montanhas na expectativa da volta de Arjuna, quando os Pandavas tinham ficado confiantes e quando todos aqueles Rakshasas junto com o filho de Bhima tinham partido, um dia enquanto Bhimasena estava fora, o Rakshasa de repente raptou Yudhishthira o justo e os gêmeos e Krishna. Aquele Rakshasa disfarçado de Brahmani tinha permanecido constantemente na companhia dos Pandavas, alegando que era um Brahmani nobre, hábil em conselhos, e versado em todos os sastras. Seu objetivo era se apoderar dos arcos, das aljavas e dos outros instrumentos materiais pertencentes aos Pandavas, e ele vinha esperando por uma oportunidade de raptar Draupadi. E aquele perverso e pecaminoso se chamava Jatasura. E, com o rei dos reis, o filho de Pandu Yudhishthira o vinha sustentando, mas não conhecia aquele canalha semelhante a um fogo coberto com cinzas. E uma vez em um dia enquanto aquele repressor de inimigos, Bhimasena, estava fora caçando, ele o Rakshasa, vendo Gatotkacha e seus seguidores se dispersarem em direções diferentes e vendo aqueles grandes rishis cumpridores de votos, de riqueza ascética, isto é, Lomasa e o resto, ausentes para se banharem e colherem flores, assumiu uma forma diferente, gigantesca e descomunal e terrível, e tendo obtido todas as armas dos Pandavas como também Draupadi, aquele pecaminoso fugiu levando os 3 Pandavas. Nisto aquele filho de Pandu, Sahadeva, se libertou com esforço, e pegou à força a espada chamada Kausika da posse do inimigo e começou a chamar por Bhimasena, tomando a direção na qual aquele poderoso tinha ido. E ao ser raptado Yudhishthira o justo se dirigiu àquele Rakshasa, dizendo, com ó estúpido, o teu mérito diminui na medida dessa tua ação. Tu não prestas atenção à ordem estabelecida da natureza. Pertencentes à raça humana ou às ordens inferiores, todos respeitam a virtude, mais especialmente os Rakshasas. Em primeiro lugar, eles conheciam a virtude melhor do que outros. Tendo considerado tudo isso, tu deves aderir à virtude. Com o Rakshasa, os deuses, os Pitris, os Siddhas, os Rishis, os Gandharvas, os brutos e até os vermes e as formigas dependem dos homens para viver, e tu também vives por essa mediação. Se a prosperidade acompanha a raça humana, a tua raça também prospera, e se calamidades acontecem à primeira, até os celestiais sofrem angústia. Sendo gratificados por oferendas, os deuses prosperam. Com o Rakshasa, nós somos os protetores, governadores e preceptores de reinos. Se os reinos ficam desprotegidos, de onde pode vir prosperidade e felicidade? A menos que haja ofensa, o Rakshasa não deve perturbar um rei. Com o comedor de homens, nós não cometemos nenhuma injustiça, nem mesmo uma pequena. Vivendo em Vigasa, nós servimos aos deuses e outros o melhor que podemos. E nós estamos sempre atentos para reverenciar nossos superiores e Brahmanes. Um amigo é alguém que confia, e aquele cuja comida foi compartilhada, e aquele que proporcionou abrigo, nunca devem ser feridos. Tu viveste em nossa moradia alegremente, sendo devidamente honrado. E, com ó de mente má, tendo compartilhado da nossa comida, como tu podes nos raptar? E como as tuas ações são tão impróprias, e como tu cresceste em idade sem derivar nenhum benefício, e como as tuas propensões são más, assim tu mereces morrer em vão, e em vão tu morrerás hoje. E se tu fores realmente mal intencionado e desprovido de toda a virtude, nos entrega de volta as nossas armas e rapta Draupadi depois de luta. Mas se por estupidez tu fizeres este ato, então no mundo tu colherás só demérito e infâmia. Com o Rakshasa, por prejudicares esta mulher da raça humana tu bebeste veneno, depois de ter sacudido o recipiente. Então Yudhishthira se fez pesado para o Rakshasa. E sendo oprimido pelo peso ele não pôde prosseguir rapidamente como antes.
Então se dirigindo a Draupadi, Nakula e Sahadeva, Yudhishthira disse: não nutram nenhum medo deste Rakshasa desprezível, eu controlei a sua velocidade. O filho poderoso do deus do vento não pode estar muito longe, e a aproximação de Bhima no momento seguinte o Rakshasa não viverá. Com o rei, fitando o Rakshasa privado de inteligência, Sahadeva se dirigiu a Yudhishthira, o filho de Kunti, dizendo: o que pode ser mais meritório para um kshatriya do que morrer em luta, ou derrotar um inimigo? Com o repressor de inimigos, nós lutaremos e ou ele nos matará, ou nós o mataremos, com o de braços fortes. Na verdade esta é a hora e o lugar, com o rei. E, com óto de destreza infalível, chegou a hora de mostrar nossa virtude kshatriya. Cabe a nós alcançar o céu por obtermos vitória ou por sermos mortos. Se o sol se pôr hoje com Rakshasa ainda vivo, com o Bharata, eu não direi mais que eu sou um kshatriya. Oh Rakshasa, fala. Eu sou filho de Pandu, Sahadeva. Depois de ter me matado, rapta esta senhora, ou sendo morto, jaze uma sem sentidos aqui. O filho de Madri, Sahadeva, estava falando dessa maneira quando Bhimazena apareceu como uma massa na mão, semelhante ao próprio Vasava brandindo o raio. E naquele local ele viu seus dois irmãos e Draupadi de mente nobre sobre os ombros do demônio, e Sahadeva no chão repreendendo o Rakshasa, e também aquele Rakshasa estúpido privado de inteligência pelo destino, andando em círculos em direções diferentes por causa da confusão causada pelo destino. E encontrando seus irmãos e Draupadi sendo raptados, Bhima de força imensa ficou cheio de ira, e dirigiu-se ao Rakshasa, dizendo: eu já tinha descoberto que tu eras um mau indivíduo, por causa do teu exame minucioso de nossas armas, mas como eu não tinha medo de ti, eu não te matei naquele momento. Tu estavas no disfarce de um Brahmane, e não disseste nada desagradável para nós. E tu te deleitavas em nos agradar. E tu também não nos fizeste mal. E, além disso, tu eras nosso convidado. Como eu poderia, portanto, matar a ti que eras assim inocente de ofensa, e que estavas disfarçado de Brahmane? Aquele que, sabendo que uma pessoa é um Rakshasa, a mata, vai para o inferno. Além disso, tu não podes ser morto antes que chegue a hora. Sem dúvida tu hoje alcançaste a plenitude do teu tempo, visto que a tua mente foi assim dirigida pelo destino realizador de maravilhas para raptar Krishna. Por cometer este ato, tu engoliste o gancho fixado à linha do destino. Assim como um peixe na água, cuja boca foi enganchada, como tu podes viver hoje? Tu não terás que ir para onde tu planejaste, ou para onde tu já foste mentalmente, mas irás para onde se dirigiram Vaka e Dimva. Assim abordado por Bhima, o Rakshasa em alarme colocou-os no chão, e, sendo forçado pelo destino, se aproximou para lutar. E com os lábios tremendo de raiva ele falou para Bhima, dizendo: Patife! Eu não fui confundido, eu tenho me demorado por tua causa. Hoje eu oferecerei oblações do teu sangue para aqueles Rakshasas que, eu soube, foram mortos por ti em combate. Assim abordado, Bhima, como se explodindo de raiva, semelhante ao próprio Yama na hora da dissolução universal, precipitou-se em direção ao Rakshasa, lambendo os cantos da boca e fitando-o conforme batia em seus próprios braços com suas mãos. E vendo Bhima esperando na expectativa de luta o Rakshasa também se precipitou em direção a ele com raiva, como valia em direção ao manejador do raio, repetidamente lambendo os cantos de sua boca e a abrindo. E quando uma luta terrível seguiu-se entre aqueles dois, ambos os filhos de Madri, ficando muito irados, investiram, mas o filho de Kunti, Vrikudara, os impediu com um sorriso e disse: presenciem. Eu sou mais do que um páreo para este Rakshasa. Por mim mesmo e por meus irmãos, e por meu mérito, e por meus bons atos, e por meus sacrifícios, eu juro que eu matarei este Rakshasa. E depois que isso foi dito, aqueles dois heróis, o Rakshasa e Vrikudara, desafiando um ao outro, pegaram um ao outro pelos braços. E eles não perdoaram um ao outro, então lá seguiu-se um combate entre o enfurecido Bhima e o Rakshasa, semelhante àquele entre um deus e um demônio.
E arrancando árvores repetidamente, aqueles dois de força imensa bateram um no outro, gritando e rugindo como duas massas de nuvens. E aqueles principais dos atletas, cada um desejando matar o outro, e avançando no outro com veemência, derrubaram muitas árvores gigantescas por meio de suas coxas. Assim aquele combate com árvores, destrutivo de plantas, continuou parecido com aquele entre os dois irmãos Vali-Sugriva, desejosos da posse de uma única mulher. Brandindo árvores por um momento, eles batiam um no outro com elas, gritando constantemente. E quando todas as árvores do lugar tinham sido derrubadas e esmagadas até fibras por eles que se esforçavam para matar um ao outro, então, com ó Bharata, aqueles dois de força imensa, erguendo rochas, começaram a lutar por um tempo, como uma montanha e uma massa imensa de nuvens. E não suportando um ao outro eles se puseram a golpear um ao outro com rochas compactas e grandes, parecendo raios impetuosos. Então por força provocando um ao outro eles se precipitaram novamente um no outro, e agarrando-se com seus braços começaram a lutar como dois elefantes. E em seguida eles deram golpes violentos um no outro. E então aqueles dois poderosos começaram a emitir sons inarticulados por rangerem os dentes. E finalmente, tendo cerrado seu punho como uma cobra de 5 cabeças, Bhima desferiu um golpe com força no pescoço do Rakshasa. E quando, atingido por aquele punho de Bhima, o Rakshasa ficou desfalecido, Bhimazena permaneceu segurando a ele que estava esgotado. E então Bhima, semelhante a um deus de braços poderosos, o ergueu com os 2 braços e, jogando com força ao chão, o filho de Pandu esmagou todos os seus membros. E batendo nele com seu cotovelo, ele cortou de seu corpo a cabeça com lábios mordidos e olhos rolantes, como um fruto de seu caule. E, a cabeça de Jatasura sendo cortada pela força de Bhimazena, ele caiu lambuzado de sangue coagulado, e tendo lábios mordidos. Tendo matado Jatasura, Bhima se apresentou perante Yudhishthira, e os brahmanes principais começaram a elogiar a ele Bhima, assim como os marutas elogiam Vasava. Yakshayuda Parva. Capítulo 157. Os Pandavas viajam para a romântica floresta nas montanhas para esperar Arjuna. Vaisampayana continuou: após aquele Rakshasa ser morto, aquele senhor, o filho nobre de Kunti, retornou ao eremitério de Narayana e começou a morar lá. E uma vez, lembrando-se de seu irmão Jaya Arjuna, Yudhishthira convocou todos os seus irmãos, junto com Draupadi, e disse estas palavras: nós passamos esses 4 anos percorrendo pacificamente as florestas. Foi estabelecido por Vibhatsu que perto do 5º ano ele virá aquele monarca das montanhas, o excelente despenhadeiros Veta, sempre agraciado com festividades mantidas por plantas floridas e coquilas enlouquecidos e abelhas pretas, e pavões, e chatacas e habitado por tigres, e javalis e búfalos, e gavaias, e veados, e animais ferozes, e sagrado e encantador com lótus desabrochados de 100.000 pétalas, e lírios exuberantes e lírios azuis, e frequentado pelos celestiais e os azuras. E nós também, avidamente ansiosos para encontrá-lo em sua chegada, decidimos nos dirigir para lá. Parta de destreza inigualável marcou comigo, dizendo: eu permanecerei fora por 5 anos, com o objetivo de aprender a ciência militar. No lugar semelhante à região dos deuses, nós veremos o manejador do Gandiva chegar depois de ele ter obtido as armas. Tendo dito isso, o Pandava convocou os Brahmanes, e os filhos de Prita, tendo circungirados as setas de austeridades rígidas e assim os agradado, os informaram do assunto mencionado acima. Imediatamente os Brahmanes deram seu consentimento, dizendo: isso será acompanhado de prosperidade e bem-estar. Com o principal dos Bharatas, esses transtornos resultarão em felicidade. Com o piedoso, ganhando a terra pela virtude kshatriya, tu a governarás. Então, em obediência a essas palavras dos ascetas, aquele repressor de inimigos, Yudhishthira, partiu com seus irmãos e aqueles brahmanes, seguido pelos rakshasas e protegido por Lomasa.
E ele de energia poderosa, e de votos firmes, com seus irmãos, em alguns lugares seguiu a pé e em outros foi carregado pelos Rakshasas. Então o rei Yudhishthira, receando muitas dificuldades, foi em direção ao norte cheio de leões e tigres e elefantes. E vendo no caminho a montanha Mainaka e a base da Gandhamadana e aquela massa rochosa Sveta e muitos regatos cristalinos cada vez mais altos na montanha, ele alcançou no 17º dia as ladeiras sagradas do Himalaia. E, ó rei, não longe da Gandhamadana, o filho de Pandu, contemplou nas ladeiras sagradas do Himavan cobertas com várias árvores e trepadeiras o eremitério sagrado de Vrishaparva cercado por árvores florescentes que cresciam perto das cascatas. E quando aqueles repressores de inimigos, os filhos de Pandu, tinham se recuperado da fadiga, eles foram até o sábio nobre, o piedoso Vrishaparva e o saudaram. E aquele sábio real recebeu com afeição aqueles principais dos Bharatas, assim como seus próprios filhos. E aqueles repressores de inimigos passaram 7 noites lá, devidamente respeitados. E quando chegou o 8º dia, recebendo a permissão daquele sábio célebre nos mundos, eles se prepararam para partir em sua viagem. E tendo apresentado um a um para Vrishaparva aqueles Brahmanes, que, devidamente honrados, permaneceram sob os seus cuidados como amigos, e tendo também confiado a Vrishaparva de grande alma os seus mantos restantes, os filhos de Pandu, ó rei, deixaram no eremitério de Vrishaparva os seus recipientes sacrificais, junto com seus ornamentos e joias. E sábio e devoto e versado em todos os deveres e tendo conhecimento do passado assim como do futuro, ele deu instruções para aqueles melhores dos Bharatas, como para os seus próprios filhos. Então recebendo sua permissão aqueles de grande alma partiram em direção ao norte. E quando eles partiram um magnânimo Vrishaparva seguiu-os até uma certa distância. Então tendo confiado os Pandavas aos cuidados dos Brahmanes e os instruído e abençoado e dado indicações sobre seu rumo, Vrishaparva de energia poderosa refez seus passos. Então o filho de Kunti, Yudhishthira de destreza infalível, junto com seus irmãos, começou a seguir a pé pelo caminho da montanha, habitado por várias espécies de animais. E tendo morado nas ladeiras da montanha, densamente cobertas com árvores, o filho de Pandu no 4º dia alcançou a montanha Sveta, parecida com uma massa de nuvens, cheia de rios e consistindo em uma massa de ouro e pedras preciosas. E tomando o caminho indicado por Vrishaparva, eles alcançaram os lugares planejados, contemplando várias montanhas. E repetidamente eles passaram com facilidade por muitas rochas inacessíveis e cavernas extremamente intransitáveis da montanha. E Dauna e Krishna e os Partas e o sábio poderoso Lomasa seguiram em um grupo e ninguém ficou cansado. E aqueles altamente afortunados chegaram à montanha sagrada e poderosa, que ressoava com os gritos de aves e animais e coberta com várias árvores e trepadeiras e habitada por macacos, e fantástica e provida de muitos lagos de lótus e tendo pântanos e florestas extensos. E então com seus cabelos arrepiados, eles viram a montanha Gandhamadana, a residência de Kimpurushas, frequentada por Siddhas e Charamanas e percorrida por Vidyadharis e Kinnaris e habitada por manadas de elefantes e apinhada com leões e tigres e ressoando com os rugidos de sarabas e visitada por vários animais. E os filhos guerreiros de Pandu entraram gradualmente na floresta de Gandhamadana, semelhante aos jardins de Nandana, agradável para a mente e o coração e digna de ser habitada e tendo arvoredos belos. E quando aqueles heróis entraram com Draupadi e os Brahmanes de grande alma, eles ouviram notas proferidas pelas aves, muito suaves e graciosas para os ouvidos e causando deleite e melodiosas e quebradas por causa de excesso de vivacidade animal.
E eles viram várias árvores curvadas sob o peso de frutas de todas as estações, e sempre radiantes com flores, como mangueiras e ameixeiras e bavias e romazeiras, cidreiras e jaqueiras e lacuxas e bananeiras e juncos aquáticos e parvatas e champacas e cadanvas e viúvas encantadoras, macieiras do mato e macieiras rosadas e casmaris e jujubeiras e figueiras, goular e figueiras de bengala e asvatas e quiricas e bauatacas e amalcas e bibitacas e ingudas e caramardas e tinducas de frutos grandes, essas e muitas outras nas ladeiras de Gandamadana, cheias de cachos de frutas doces nectárias. E além dessas eles contemplaram champacas e azoucas e quetacas e váculas e punagas e saptaparnas e carnicaras, e pataus, e cutajás e mandaras belas, e lotos, e parijatas, e covidaras e devadarus, e salas, e palmeiras, e tamailas, e pipalas, e salmalis e quinsucas, e cinguçapas, e saralas e essas eram habitadas por chacoras, e pica-paus e chatacas, e várias outras aves, cantando em tons doces agradáveis aos ouvidos. E eles viram lagos belos por todos os lados com aves aquáticas, e cobertos em volta com comudas, e pundaricas, e cocanadas, e utpalas, e calharas, e camalas e apinhados por todos os lados com patos e gansos vermelhos, e garças, e gaivotas e carandavas, e plavas, e cisnes, e grôs, e corvos marinhos, e outras aves aquáticas. E aqueles principais dos homens viram aqueles lagos de lótus embelezados com conjuntos de lótus, e ressoando com zumbido doce de abelhas, alegres e sonolentas por terem bebido o mel embriagante dos lótus, e avermelhadas com o pólen caído dos cálices dos lótus. E nos arvoredos eles viram pavões com suas fêmeas enlouquecidos de desejo causado pelas notas de trombetas de nuvens, e aqueles pavões amorosos dos bosques contentes e sonolentos de desejo estavam dançando, espalhando em galanteio as suas caudas magníficas, e estavam gritando em notas melodiosas. E alguns dos pavões estavam se divertindo com suas companheiras em árvores cutajá cobertas com trepadeiras. E alguns se sentavam nos ramos das cutajás, espalhando suas caudas magníficas, e parecendo coroas usadas pelas árvores. E nas clareiras eles viram os graciosos sinduvaras, parecidos com as flechas de Cupido. E nos topos da montanha eles viram carnicaras floridas portando flores de cor dourada, parecendo brincos de feitio excelente. E na floresta eles viram curvacas florescentes, semelhantes às flechas de Cupido, que afetavam uma pessoa com desejo e a deixavam inquieta. E eles viram tilacas parecidas com sinais pintados sobre a fronte da floresta. E eles viram árvores de manga agraciadas com flores cobertas por abelhas pretas unindo, e servindo ao propósito de flechas de Cupido. E nas ladeiras da montanha havia diversas árvores florescentes, parecendo encantadoras, algumas portando flores de cor dourada, e algumas da cor do incêndio da floresta, e algumas vermelhas e algumas negras, e algumas verdes como lápis lazuli. E além dessas havia conjuntos de árvores salas e tamailas e pátalas e vácula, parecidas com guirlandas colocadas pelos topos da montanha. Assim gradualmente contemplando nas ladeiras da montanha muitos lagos, parecendo transparentes como cristal, e tendo cisnes de plumagem branca e ressoando com gritos de garças, e cheios de lótus e lírios, e providos de águas de sensação deliciosa, e também vendo flores fragrantes, e frutas deliciosas, e lagos fantásticos, e árvores cativantes, os pandavas penetraram na floresta, com olhos arregalados de admiração. E conforme eles prosseguiam, eles eram abanados pela brisa de sensação suave, e perfumada por camalas e utpalas, e calharas e pundaricas. Então Yudhishthira falou agradavelmente para Bhima dizendo: ó Bhima, é bela esta floresta da Gandamadana. Nesta floresta fantástica há várias árvores e trepadeiras floridas selvagens muito agradáveis, enfeitadas com folhagem e frutas, nem há quaisquer árvores que não florescem. Nestas ladeiras da Gandamadana todas as árvores têm folhagem e frutas lustrosas.
e vê como esses lagos de lótus com lótus desabrochados, e ressoando com zumbido de abelhas pretas, estão sendo agitados por elefantes com suas companheiras. Vê outro lago de lótus cercado com fileiras de lótus, como uma segunda rei em forma incorporada usando guirlandas. E nesta floresta excelente há belos conjuntos de bosques, ricos com o aroma de várias flores, e ressoando com zumbido de abelhas pretas. E, com Obima, vê por todos os lados a excelente área de diversão dos celestiais. Por virmos aqui nós alcançamos condição sobre-humana, e fomos abençoados. Com Oparta, nestas ladeiras de Gandamadana, belas árvores florescentes, sendo abraçadas por trepadeiras com flores em seus topos, parecem encantadoras. E, com Obima, ouve com atenção as notas dos pavões gritando com suas fêmeas nas ladeiras da montanha. E aves como chacoras, e satapatras, e coquilas enlouquecidos, e papagaios estão pousando nestas excelentes árvores floridas. E, sentados sobre os galhos, miríades de jivajivacas de cor escarlate, amarela e vermelha, estão olhando uns para os outros. E os grãos são vistos perto dos lugares cobertos com grama verde e avermelhada, e também ao lado das cachoeiras. E aquelas aves, bringarajás, e upachakras, e garças estão emitindo suas notas encantadoras para todas as criaturas. E, vê, com suas companheiras, aqueles elefantes providos de 4 presas, e brancos como lótus, estão agitando aquele grande lago, da cor do lápis lazuli. E de muitas cascatas, torrentes altas como várias palmeiras colocadas umas sobre as outras estão se precipitando dos penhascos. E muitos minerais prateados esplêndidos, e da refulgência do sol, e parecidos com nuvens outonais, estão embelezando esta montanha imensa. E em alguns lugares existem minerais da cor do colírio, e em alguns aqueles semelhantes ao ouro, em alguns, amarelo ouro e em alguns, vermelho alaranjado, e em alguns, grutas de arsênico vermelho semelhantes a nuvens noturnas e em alguns, giz vermelho da cor do rabite, e em alguns, minerais semelhantes a nuvens brancas e negras, e em alguns, aqueles refulgentes como o sol nascente, esses minerais de grande brilho embelezam a montanha. Com Oparta, como foi dito por Vrishaparva, os Gandharvas e os Kimpurushas, junto com seus amores, são visíveis sobre os topos da montanha. E, com Obima, lá são ouvidas várias canções de ritmo apropriado, e também hinos védicos, agradáveis para todas as criaturas. Contempla o rio celeste Maganga sagrado e gracioso, com cisnes, frequentado por sábios e quinaras. E, com o repressor de inimigos, vê esta montanha que tem minerais, regatos, e bosques e animais belos, e cobras de formas diversas e sem cabeças e quinaras, Gandharvas e Apsaras. Vaisampayana disse, tendo alcançado condição excelente, aqueles guerreiros valentes e repressores de inimigos com Draupadi e os brahmanes de grande alma estavam profundamente encantados, e eles não se cansavam de contemplar aquele monarca das montanhas. Depois disso eles viram o eremitério do sábio real Artishena, provido de árvores portando flores e frutas. Então eles foram até Artishena versado em todos os deveres de austeridades rígidas, semelhante a um esqueleto, e tendo os músculos expostos.